no Momento Pau, é mais uma segunda-feira. Confesso que eu fico ansiosa para chegar às segundas-feiras, porque, claro que sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de vida que a Kézia traz pra gente. Bom dia, Kézia. Bom dia, Raquel. Bom dia para você que está em casa. Uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada em Cristo Jesus. E hoje a gente vai falar, gente, como você pode estar mais perto de Deus e como você pode se afastar do pecado. Tem um versículo que fala, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a gente vai conversar um pouquinho com a Kézia. Eu queria já começar perguntando, o que nos afasta de Deus, Kézia? Raquel, quando Deus criou o mundo, Deus criou lá o Jardim do Éden, Adão e Eva, e eles tinham livre acesso à presença de Deus. Deus todos os dias, lá no final do dia, na viração do dia, conversava com Adão e Eva, mas a partir do momento que eles desobedeceram o comando do Senhor, a palavra do Senhor, aí entrou o pecado no mundo. E através do pecado, nós nos afastamos da graça de Deus. Assim como você falou em Romanos 6:23, diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Mas que morte é essa? É a nossa morte eterna, a morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você quer estar mais próximo do Senhor, busque uma vida correta, uma vida em santidade, uma vida que agrada ao Senhor, aos seus mandamentos, que segue a palavra de Deus. E quais são as consequências do pecado? A gente sabe que é a morte, né? A maior consequência. Mas existe também aquelas consequências em que a gente vai colhendo ainda em vida, né? Me conta um pouco. A Bíblia fala, Raquel, que tudo que se planta, se colhe. Se você colhe desobediência, você planta desobediência, na verdade, você vai colher as consequências da desobediência na sua vida. A Bíblia fala também os mandamentos do Senhor, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não tentará o Senhor teu Deus e somente a Ele adore. Então procure ter uma vida que agrada os princípios da palavra do Senhor, uma vida que obedece aos mandamentos do Senhor, porque eu tenho certeza que a sua vida, você vai ter paz de espírito, você vai ter uma vida mais leve. Eu sei que não existe ninguém perfeito, porque perfeito só o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos ser imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo disse o seguinte, sede meus imitadores, assim também como eu sou imitador de Cristo. Então, procure se parecer mais com Jesus, porque Jesus veio e quebrou todos os paradigmas. Jesus amou o próximo, Jesus amou os pecadores, as pessoas que eram marginalizadas, que ninguém dava nenhum valor, as pessoas erradas. Jesus estava com elas, Jesus não julgou. Porque muitas vezes, Raquel, as pessoas julgam. Tem pessoas que julgam o pecado do irmão só porque é diferente do seu pecado. Seu irmão peca, mas você também é pecador. Todos nós somos pecadores. Então, não julgue o pecado do teu irmão por ser diferente do teu pecado. Mas nós devemos reconhecer que somos pecadores todos os dias. Reconheça, Senhor, eu sou pecadora mesmo, eu sou pecador. Dê nome ao seu pecado. Qual é o pecado? Confessar, né? Confesse os seus pecados. Porque a Bíblia fala que confesse os seus pecados e eles serão perdoados. Você quer ser perdoado? Confesse os seus pecados. Exatamente. Kézia, e qual é a solução então para o pecado? Tem um outro versículo na Bíblia que eu gosto muito, que fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente está falando, né, do que é o ruim, do que é o errado, mas agora eu queria que você falasse pra gente qual é a solução então para que a gente possa viver sem pecar? Não, porque a gente vai pecar, mas o que fazer? E se também é possível a gente viver sem pecar? Olha, a solução para o pecado está em Cristo Jesus. Jesus, sendo Deus, ele veio para a terra, se fez carne, se fez homem e ele morreu na cruz para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Então, foi pago um alto preço, foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o preço para a redenção dos nossos pecados, para que nossos pecados fossem perdoados. Então, se você
quer ainda, não, eu sei que eu preciso de ajuda, eu sei que eu preciso viver algo novo, eu sei que eu preciso de um novo tempo na minha vida. Então começa a olhar para Jesus Cristo e começa a entender que na cruz do Senhor nós temos a liberdade, nós temos um novo acesso à graça infinita do Senhor. Porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são as misericórdias de Deus a causa de nós não sermos consumidos. Porque todos nós somos falhos, mas se não fosse a graça do Senhor, porque a graça do Senhor é o favor imerecido. Nós não merecemos a graça do Senhor, mas nós entendemos que em Deus nós podemos todas as coisas. Então, talvez você na sua casa, você já fez muita coisa errada na sua vida. Talvez lá no seu trabalho você está irreflexivo, pensando, eu já fiz tanta coisa errada, já fiz tanta maldade, mas não olhe para o seu passado, olhe para o que Deus tem na sua vida, porque coisas novas o Senhor faz todos os dias. O Senhor renova a sua misericórdia nas nossas vidas. Então, peça perdão. E quando nós pedimos perdão, Raquel, a gente não volta a fazer as mesmas coisas, mas acontece o verdadeiro arrependimento. O arrependimento genuíno e verdadeiro é aquele arrependimento onde você não volta a cometer os mesmos pecados, mas você busca estar cada dia mais santo, mais parecido com o Senhor Jesus. Exatamente. E antes da gente falar de Marcha para Jesus, que vai acontecer esse mês, eu queria só arredondar o que você falou. Muitas vezes a gente peca, porque nós somos pecadores, e aí a gente se arrepende, mas vem aquela culpa. E lá a Bíblia diz, né, Kézia, que Deus ele já lançou no mar do esquecimento, ele já nos perdoou. A partir do momento em que você se arrepende verdadeiramente, ele já te perdoou, ele já esqueceu. Então também se perdoe e procure viver essa vida em santidade, como a Kézia falou, e tá se observando, tá vigiando, porque como a Kézia disse, ele é suficiente. Jesus tem a paz que excede todo entendimento, tem a alegria para a sua vida, e é por isso que a gente está aqui todas as segundas-feiras trazendo esse Momento Power para vocês.